Uou, ainda bem que você está aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Meu nome é Eliesley Silva, professor de Direito Constitucional, Administrativo e idealizador do Método Tríade da Alta Performance. Observe aqui comigo o tema do nosso vídeo hoje: tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. É importante que você tenha todas as informações a respeito para que na prova do seu concurso você não erre absolutamente nenhuma questão sobre esse assunto. Antes de iniciarmos a exposição do tema, inscreva-se no canal, deixe aí o seu clique em cima daquele sininho para que a cada novo vídeo você possa ser notificado em tempo real e possa acompanhar todos os vídeos. São 3 vídeos novos a cada semana aqui no canal e então você não vai ficar de fora de nenhuma dessas novidades. Deixa aí também o seu curtir e compartilhe esse conteúdo, porque com certeza ele vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Bem, basicamente nós temos aqui a seguinte circunstância. A Constituição Federal de 88 tratou a respeito desse tema dos tratados internacionais e eles então, segundo a nossa Constituição Federal, passaram a ser recebidos aqui no nosso ordenamento jurídico com o status de lei ordinária. Os tratados internacionais, eles eram recebidos como lei ordinária, eles eram, inclusive, aprovados no nosso ordenamento jurídico, eles eram incorporados no nosso ordenamento jurídico, seguindo o mesmo rito legislativo de uma lei ordinária. Aprovação por maioria de votos em cada casa do Congresso, em um turno único de votação, depois segue para a sanção, pode voltar caso haja vetos ou não, basicamente o rito legislativo comum, ordinário, de toda lei ordinária. Ok, muito bom. Isso durou até a Emenda Constitucional 45 de 2004, a emenda conhecida famosamente como Reforma do Judiciário. Famosamente, existe essa palavra? Eu não sei. Se não existe, eu acabei de inventar. O que importa é que você entendeu o que eu quis dizer. E aí essa emenda trouxe uma redação diferenciada para o nosso parágrafo 3º, se eu não me engano, do artigo 5º da Constituição, falando sobre o seguinte. Bem, os tratados internacionais, de um modo geral, continuam tendo o status de lei ordinária. Agora, o grande ponto é quando nós temos isso aqui, ó, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Direitos humanos que tem tudo a ver com direitos fundamentais, que é um dos pilares da Constituição Federal de 88. Então, a Constituição, querendo dignificar direitos humanos, estabeleceu o seguinte: se um tratado internacional que tiver como direitos humanos o seu assunto for aprovado no ordenamento jurídico por meio da maioria lá de 3/5 dos membros de cada casa do legislativo, recebendo esta maioria em 2 turnos de votação, então essa emenda constitucional ela vai ter status de norma constitucional. Então ela vai ser consequentemente uma norma de status constitucional. Muito bom. Então, a partir daquele momento, tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e forem aprovados segundo o rito de emenda constitucional, passam a ter o status jurídico de norma constitucional, ok? É óbvio que entra sempre aquela questão. Tudo bem, professor. Agora, e na situação intermediária? Se eu tiver um tratado internacional que tenha por assunto direitos humanos e ele for aprovado não com o rito legislativo de uma emenda constitucional, mas de uma norma constitucional. Aí veja, olha o tamanho do problema que nós acabamos desenvolvendo. Por quê? Você tem aqui basicamente o seguinte: no topo do nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal. Aqui neste patamar você tem as leis ordinárias e aí a gente já tem basicamente o seguinte, que um tratado internacional comum é incorporado ao ordenamento jurídico como lei ordinária. Um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, mas não basta isso, que vier a ser
aprovado pelo rito de uma emenda constitucional, ele passa a ter o mesmo status que a Constituição Federal, ou pelo menos ali as normas que forem decorrentes de emenda à Constituição. Agora, a grande questão é essa, você ter um tratado internacional sobre direitos humanos que é aprovado por um rito legislativo de lei ordinária, ou seja, ele em relação à matéria vai estar aqui voltado para essa norma de caráter constitucional, mas em relação ao rito vai estar voltado para essa norma que é uma mera lei ordinária. E aí, a saída que o Supremo desenvolveu para resolver essa questão, estou simplificando bastante, foi a seguinte, foi então criar aqui um patamar intermediário na pirâmide. Entre as normas constitucionais e as infraconstitucionais, cria-se as chamadas normas supralegais. Então, qual é o status jurídico de um tratado que versar sobre direitos humanos, mas for aprovado tão somente por um rito de lei ordinária? Ele não será do mesmo patamar que a lei ordinária, mas também não será o mesmo patamar que a Constituição. Ou seja, ele é mais que uma lei ordinária, menos que a Constituição. Ele é uma norma supralegal. Exatamente nesse momento é que o Supremo apreciava o famoso Pacto de San José da Costa Rica, pacto este de relevância e importância para o ordenamento jurídico brasileiro, e o Supremo entendeu que o Pacto de São José da Costa Rica, no que tange às suas disposições inerentes a direitos humanos, é uma norma supralegal. É uma norma que se encontra abaixo da Constituição, mas se encontra acima das leis ordinárias, ok? E aí você fala, professor, então essas normas supralegais, basicamente, elas são essas que ou tratados internacionais que sejam anteriores à emenda e, por declaração, por exemplo, aqui do Supremo Tribunal Federal, venham a adquirir esse status, ou tratados internacionais pós-emenda constitucional que, embora versem sobre direitos humanos, sejam aprovados por um rito tão somente de lei ordinária, ok? Então, era isso que nós tínhamos aqui para tratar. E aí, quem sabe numa outra oportunidade a gente fale sobre a questão da prisão do depositário infiel, que é uma implicação do Pacto de São José, mas enfim, aí já são outros desdobramentos e a gente não vai crescer esse vídeo a esse ponto. Num outro, quem sabe a gente trate dessa matéria, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, fico muito feliz com a sua audiência, a gente se encontra por aí. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva. Thank you.